E aí, pessoal? Salve, salve, galera! Beleza? Sentiram nossa falta? Pois é, semana passada não deu pra gente aparecer aqui com conteúdo no Boteco, mas hoje vamos com certeza trazer conteúdo para vocês, pois aqui no Boteco o que não falta é opinião, e opinião é o que, nossa, a gente tem bastante para compartilhar com vocês. E aí vocês decidem se concordam, não concordam. É democrático e salutar discordar e claro, se você concordar, dizer também. É bom trocar essas ideias para que a gente possa juntos evoluir em quaisquer assuntos que possamos abordar. E aqui no Boteco a gente vem para falar mal, quer dizer, a gente vem para falar de World of Darkness, principalmente os jogos da quinta edição dessa linhagem de jogos, tendo sempre um descompromisso em fazer um assunto profundo. A gente só está trazendo ideia, só está trazendo conhecimento. Claro que a gente estuda um pouquinho, não vou mentir. A Vivi e o Vaikos, quando vem aqui, quando eu vejo, eles fizeram assim um conjunto de anotações. Eu, vixe Maria! Então, dentro da nossa brincadeira, a gente vem com responsabilidade, é claro. E claro, contando com a presença e companhia da minha querida Vivi. Vivi, dá boa noite aí pra galera. Olá, pessoal. Estou aqui para começarmos o 2025 com o pé direito, que é falando do melhor jogo de Mundo das Trevas, que é Lobisomem Apocalipse. Se você não concorda, fale com o Garu que ganha 4 pontos de vitalidade a mais. É só isso que eu tenho a dizer. Não, e detalhe, 4 pontos de vitalidade a mais, sendo que só fogo e E prata mata prata, ele. Só isso. exato. Tá bom pra ti? Mas, gente, é brincadeira, não é para causar guerra de cenário, não. É só uma brincadeira, por favor. Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Para quem acompanhou os vídeos dedicados ao W5 até o final do ano passado, nós viemos com o conteúdo que aborda a Umbra e os espíritos. Então a gente meio que dividiu em duas partes. A primeira parte ficou no mês de dezembro. E agora em janeiro a gente vai cuidar da segunda parte. Então eu recomendo você que está assistindo pela primeira vez aqui, dá um pause, vai no vídeo anterior e assiste, que aí você vai estar um pouco mais inteirado do conteúdo que a gente vai falar nesse vídeo agora. Então vai lá e volta que eu estou esperando vocês. Eu vou estar mesmo esperando porque tu deixa o pause. E aí quando tu despausar, vai ser agora o que eu vou estar falando para vocês. Então, mostrando aqui para vocês. No vídeo anterior, a gente já passou aí pela a Umbra e os Espíritos, já falamos de uma era de Apocalipse, já falamos do os Garou e a Umbra, falamos um reino de metáfora e verdade, dentro dela, dentre outras coisas, e falamos do mapa cosmológico. Hoje, como continuação do conteúdo, que vocês vão ver que vai ser um pouquinho rapidinho hoje, mas não tem problema, foi salutar a gente dividir para o vídeo não ficar muito cansativo e a gente ter conteúdo para vir semanalmente aqui trocar ideia. E a continuação de hoje, o título é A Sombra da Porta Seguinte. Acompanhem comigo. A área da Umbra mais aproximada do mundo físico tem a maior semelhança a essa contraparte física. Também é o destino espiritual mais frequente de todo o Garou. E fornece o seu primeiro sabor das maravilhas que se encontram além da realidade. Tal como o mundo físico é feito de matéria física, o mundo espiritual é feito de matéria espiritual, o que alguns chamam de efêmera. Note que aproximada, mais próxima e similares aqui referem-se a conceitos, não necessariamente a distância física. A distância física pode não ter qualquer semelhança sobre como a Umbra aparece em qualquer dado lugar. Essa semelhança ao mundo físico, uma rua ainda parece como uma rua e um parque parece como um parque, mas os objetos sem energia espiritual aparecem translúcidos, transitórios ou inteiramente ausentes. Novas edificações e construções recentes têm quase nenhuma ressonância espiritual, ao passo que a vegetação viva e edificações mais renomadas aparecem vibrantes e reais.
As áreas de verdadeira significância espiritual se colocam fora e distorcidas dos arredores deles. Uma fábrica gerando resíduos químicos perigosos podem lançar o céu umbral em escuridão e apodrecer a cidade espiritual em volta dela, servindo como um covil para os espíritos malignos. Uma comunidade próspera de um bairro estimado pode cintilar com cor e som vibrantes, uma cacofonia alegre, enriquecida pelas marcas espirituais dos ocupantes passados, abrigados por árvores crescendo por muitas vezes a sua altura material e espalhando acolhedoramente os seus galhos para o céu. Tal área certamente atrai espíritos apropriados, e sua energia aparentemente sem fim pode tentar outros espíritos a difamá-la. As regiões mais próximas da Umbra parecem de alguma forma mais próximas ao mundo físico do que as maiorias profundezas, tal como o tempo e a distância são, principalmente análogas aos seus materiais equivalentes. Saia da sombra perto da Umbra em uma localização e você provavelmente aparece aproximadamente na sua análoga física, embora a força da película atue como uma parte enorme no que alguém acabe na vizinhança geral do destino de alguém, ou exatamente no lugar que alguém tentou evitar. Mais do que uma matilha aprendeu, de forma difícil e final, que a Umbra não é uma porta de fundos confiável para o antro de inimigos e além. Bom, o que esse texto está querendo passar para a gente? Está falando da sombra. A sombra, em linhas gerais, é aquele primeiros passos que os garotos dão quando estão entrando na Umbra. E normalmente elas são um reflexo do mundo físico. Como citou aqui, tem prédios que estão cheios de vida e energia, porque há todo um sentimento do mundo físico em torno desses prédios, e aí eles ganham destaque nessa sombra que é a porta de entrada do mundo umbral. Então varia muito e geralmente coisas novas não são tão cintilantes quanto coisas antigas, imbuídas de muito sentimento e de muita vivência em torno deles. Vivi, seus comentários. Bem, aqui esse comecinho de Umbra, eu gostei, porque para quem jogou antes, lembra um pouco do que tinha antes. E para quem é jogador novo, ele não vai para profundeza de conceitos e exemplos para a galera se sentir acolhida e fácil de entender. Não é uma brisa de ideias que a gente fica imaginando como criar. Narrador de primeira viagem, pessoa narrando pela primeira vez, pessoas jogando pela primeira vez, o mundo espiritual fica mais palatável para dissolver. E uma coisa legal da Umbra, né? A gente vai ver falando dos pedaços dela, explorando um pouco ela, é essa parte do o mundo físico, tempo, barreiras, distâncias, ele é muito, como eu posso dizer, gente? Ai, gente, agora a palavra sumiu da minha cabeça. Nossa Senhora. Ele não é uma percepção exata. Ele vai ser do tanto que o seu lobisomem está sentindo, do tanto que o seu teurge conseguiu desbravar até aquele momento. Ele vai ser... Nossa, gente, a palavra sumiu mesmo, foi embora. Ele vai depender mais da percepção do grupo. O que eu quero dizer com a palavra ele vai depender mais da percepção do grupo e do que está sendo contado, tanto por quem está narrando quanto por quem está jogando, do que exato quilômetros, horas, segundos. E, tipo, rua, terra, parede, né? E o reforço, a parte espiritual de lobisomem é muito importante. Então, o reforço de algo que não tem uma força espiritual, não tem uma significância para as pessoas que circulam ali, que vivem ali, ou para os animais em si que estão ali, as plantas que passam vendo o tempo, né, ao longo todo o seu ciclo de vida, ele não vai ter um impacto, porque não interessa quanto você está profundamente dentro desse terreno desconhecido que é a Umbra. Tudo depende da marca que o espírito deixa, né, que os espíritos todos envolvidos, sejam do mal, da Wyrm, né, claro que não é 100% mal, mas sejam da Wyrm, da Weaver e da Wild.
Portanto, que é tão. Muita gente fala, a humanidade nunca foi perspectiva dos lobisomens. Ela precisa ser, gente, porque é a humanidade que tem maior número e é ela que marca tanto essa umbra. E é um lugar que até agora, pelo jogo, nós sabemos que só os lobisomens chegam. Porque os vampiros, eles têm outro esquema de místico, outro esquema espiritual, e eles não entram na Umbra. Então, até a saída da W5, nós só temos os lobisomens que chegam nesse lugar. Exatamente. Inclusive, que deixa as agências de vocês, jogadores, a agência de você, narrador, você consegue marcar aquele terreno, aquele local, aquele pico de colina ou aquele banheiro de shopping para marcar de alguma forma o mundo espiritual. Mas eu já estou começando a brisar aqui, vai, Iaga. Não, mas olha, é importante isso, Vivi, que isso que tu relataste faz com que o W5 não seja um jogo que demande de quem está conhecendo ele, o cenário agora, ter que olhar livros anteriores. Ele simplifica um pouco essa questão do ambiente umbral para quem quiser entender como ele funciona. Ele meio que balanceia. Olha, tem aqui um espelho do mundo físico e o restante a sua imaginação determina. Pelo menos é isso que eu interpreto do conteúdo que eles entregam pra gente. E isso é uma forma de Isso. simplificar a vida de quem tá narrando e quem for jogar, não é? Sim, gente. Muitas vezes você pega a estrutura do lugar, né? Como o próprio exemplo. Você tem uma estrutura de uma fábrica, essa fábrica também está na Umbra. Só que quando você entra, você não vê só como um prédio seco, sem vida. Você vê um monstro devorando e cuspindo coisas. Então, mesmo nessa camada mais leve, isso, se você já jogou Crônica das Trevas, vai lembrar um pouquinho do mundo espiritual no Crônica das Trevas, para quem já conhece, já distorce essa realidade mesmo próximo. É uma coisa que quem jogava as antigas edições não tinha. Era uma coisa muito só mais cinza, mais desbotada, desgastada. Não digo mais cinza, né? Porque eu sou daltônica, falar mais cinza é uma questão meio que muita coisa assim. Mas você já tem a imaginação. Então, né, uma dica para você contar como é esse primeiro caminho, assim que seus jogadores, você colocar que alguém passa pela penumbra, você que está narrando, você pega aquela estrutura física e decore. Oh, meu Deus, esse verbo não vai sair. Tá? Essa palavra hoje. Povoe, é essa palavra que eu quero falar. Povoe Povoe. com o que a sua imaginação pede e é um recurso, principalmente quando a gente está começando, deixe claro nas primeiras vezes onde o seu jogador deve ir, né? O que é o ponto importante com mais destaque. Porque quando a gente está começando a narrar, e alguns grupos também nunca percebem onde é para ir. Então, na Umbra, você consegue colocar literalmente destacado onde essa galera precisa chegar. Verdade. Verdade. Então, gente, esse conteúdo foi uma forma de ajudar quem for jogar de pelo menos ter uma percepção do ambiente umbral, ou pelo menos especificamente a sombra, que é esses primeiros passos para dentro da umbra, que pode ser aplicado a um ambiente, por exemplo, onde está a seita, onde fica o caerne. É muito legal você poder, inclusive, você, pessoa narradora, descrever com alguma riqueza o ambiente de onde o caerne fica localizado, que é a porta de entrada para as pessoas jogadoras entenderem o ambiente umbral que elas vão naturalmente ter contato, percorrer e a partir daí explorar novos campos. Então tá aí uma boa recomendação para vocês. Imaginem como seria a sombra em torno do caerne. Seria um bom exercício de entrada de jogo, né, Vivi? Sim, e é um momento ótimo para que você faça, quem está jogando com você, né? Se você esteja no papel de narrar, dar dicas e o que essa pessoa quer ver nesse espírito é mais puro, ele está mais verdadeiro, né? O que faz aquele caerne ser acolhedor, independente do lugar que ele está. Então, pega essas informações, dicas
pedaços de paisagem, objetos com os seus jogadores e montem junto como é a Umbra. É um processo bem legal que une mais o grupo e alinha mais ainda a perspectiva de jogo de vocês. Excelente dica, Vivi, gostei. Fazer uma construção coletiva, muito bom. Beleza, vamos avançar aqui no conteúdo, que agora a gente vai falar das profundezas entranhas. Ó, ainda agora a gente falou da sombra, agora a gente vai para algo mais profundo na Umbra. A terminologia locacional rapidamente torna-se inadequada em descrever a Umbra, particularmente quando alguém se aventura mais para dentro dela. O espaço tridimensional e até o conceito de tempo se distorce quando alguém se desloca para essas singularidades metafísicas ou pontos de análises desconhecidas. Plenamente colocado, as coisas ficam estranhas rapidamente nas regiões selvagens e espirituais, quando alguém se desloca para longe da proximidade cosmológica do mundo físico. Registrem aí rapidamente, registrem regiões selvagens e espirituais. Essa expressão ela é importante para vocês terem em mente durante uma aventura de lobisomem. Continuando. Essas profundezas estranhas parecem se conformar com os mesmos tipos de causa e efeito intimidados pela teoria da sombra e reflexo. Até a mais bizarra, pitoresca ou diabólica paisagem estranha umbral existe porque alguém ou algo se preocupou o suficiente para criar a ressonância, sonho, desejo, pensamento que tinha vontade de ser. Várias tribos e augúrios têm palavras diferentes para esse fenômeno, e até as palavras tal como região torna-se inadequado para descrever o que uma matilha pode encontrar quando ela sonda os mistérios das regiões selvagens e espirituais. Tudo, de conceitos familiares a uma vasta, interminável e primordial floresta que escuta os dias tranquilos dos Garou, a etáforas densas e psicodélicas como infinitamente correr através de um enorme e aparente rosto feminino, enquanto luas e estrelas pequenas perseguem os corredores. É possível lá, então, algo. E por essa razão, apesar de ter alguma compreensão da Umbra, os Garou nunca se sentiram completamente seguros lá. Podem nunca verdadeiramente compreender isso tudo. Eles podem ter uma alegação argumentável para participar disso como criaturas parcialmente de espírito, mas o mundo de sombras sempre possui habilidade para assustar, desorientar e aterrorizar os Garou. E aí temos aqui coisas que são consideradas chaves de contação de histórias para a Umbra. A primeira, não há ninguém de forma verdadeira a compreender a Umbra. A Umbra é em si, de uma vez, uma percepção e uma forma de perceber, e não inerentemente verdadeiro. Segundo, até os próprios Garou não concordam com o que as coisas percebem dentro da Umbra média, mas sabem que faz sempre em parte modelada por seus percebedores. E por fim, a terceira, a Umbra não pode ser mapeada, mas deve ser decifrada novamente a cada vez que alguém se aventura nela, mudando tanto devido à influência do mundo físico quanto às suas próprias e estranhas correntes. Então, galera, assim, fazendo um resumão do que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, eles colocam a Umbra como se fosse aquela parte mais próxima do mundo físico, a sombra, como se fosse aquela parte mais próxima da Umbra em relação ao mundo físico, e naturalmente nessa parte mais próxima vai ter reflexo do mundo físico. Só que conforme você vai caminhando para mais dentro da Umbra, que é dito que não tem como aplicar espaço tridimensional, nem o tempo ser aplicado, porque é um mundo alienígena, é um mundo que não tem como ser governado pelos preceitos físicos do mundo real em que vivemos. E quando você começa a caminhar mais para dentro, aquela versão reflexa do mundo físico vai ficando para trás e um contexto mais alienígena começa a se construir, pautado em uma miríade de sentimentos, de ideias, de emoções e contextos que formam os espíritos que habitam o mundo da Umbra. Então,
Por isso que ele diz que não há como mapear, não há como você dizer, bom, é para lá que a gente consegue ir para tal lugar, porque nunca vai ser igual. Ele vai estar em constante mudança, como diria o Raul Seixas. É uma metamorfose umbral ambulante. Vivi, seus comentários. Nossa, essa foi ótima. Bem, mais uma coisa que eu gosto do W5 é isso. Gente, você tem um mundo de que ele consegue espelhar, ele consegue ser a sombra de algo e ele é criado dos sentimentos. Ele não foi criado porque alguém construiu igual. É dos sentimentos das coisas que marcaram aquele lugar, das sensações, das intenções ao se fazer isso. Como é que você consegue mapear algo que, gente, sentimentos mudam, sensações mudam, né? Tipo, o mundo é muita gente passando aqui. É a música do Karnak, tem muita gente aqui, no mundo e no Brasil. E ela não poder ser mapeada, ser riscada porque ela não é estática, é maravilhoso para o conceito do jogo, né? Para esse novo conceito da W5, onde de alguma forma, por cagadas, por exploração e abuso, esse mundo espiritual está arredio e se afastou dos lobisomens. E agora, quando o lobisomem chega nessa nova situação, tudo que ele estudou no passado, ele perdeu. Porque a Umbra, mais uma vez, mostra que ela também está viva. Os espíritos estão ali, eles estão agindo, eles também mudam. As construções mudam. Bem, a gente que joga mais tempo, e se você joga mais tempo, pense como as coisas mudaram no mundo, na rua que você mora, ou na praça da sua cidade, o quantas coisas mudaram e não são mais como eram no passado, há 10, 20 anos. Para quem começou a jogar agora, gente, pensa as modas da internet. Quantas já não passaram enquanto a gente está conversando e jogando, enquanto você roda uma aventura inteira, ainda mais como é difícil marcar horário, né? Acaba passando mais tempo ainda para rolar uma aventura. Então, pensa que esse mundo espiritual mexe por isso e pelos sentimentos de tantos humanos que estão no planeta. E no meio desses humanos, você ainda tem vampiro, fantasma, lobisomem, você tem, tipo, indicações no todo fim de livro que saiu até agora. Então, é uma coisa que fecha com as ideias do cenário. Essa Umbra, que é um lugar que só os lobisomens encaram e veem, porque eles são metade espírito, ela reage a tudo, não pode ser mapeada. E uma coisa também é, tipo, a gente já tinha isso no jogo antigo, mas ficava muito subjetivo e não ficava tão claro. Não existe uma verdade universal. Então, isso traz mais chances. Por exemplo, tem dois teurges na sua mesa de jogo, tem três teurges na sua mesa de jogo, eles podem conversar e, de acordo com o que eles são, de tribo, de regiões que eles moravam, eles entendem essa espiritualidade de forma diferente, mesmo eles tendo viajado juntos. Então, Verdade. traz assuntos e papos, discussões em momentos do jogo que são muito interessantes de se ter. E, ou quem joga RPG, quem joga lobisomem, parar numa bela noite num boteco e ficar divagando sobre a Umbra, não é? Porque muitas vezes, quem nunca fez isso, aquele grupo separado no churrasco, falando como usa a Umbra no jogo, se a galera explora muito, se a galera acha que a Umbra é só um atalho. Porque a gente já comentou lá atrás que no jogo antigo, né, um dos males era que o pessoal achava que a Umbra era um atalho. Uhum. Você pegava como se fosse uma rua extra e entrava num lugar sem usar a porta. Então, aqui o próprio jogo te avisa que o negócio não funciona assim. Você pode achar que está entrando num prédio, mas na verdade você entrou no prédio vizinho. E lá vai ter um alarme que vai tocar e seus lobisomens vão ter que fugir. E eles não conseguem entrar porque não dá tempo de fazer o ritual. Ou você queria fugir para o prédio vizinho e na verdade você chegou no subsolo de onde você estava tentando fugir, onde está cheio de inimigo. Eu estou dando situações ruins porque é o jeito de puxar a perna do jogador que acha que a Umbra é um parquinho. E achar que a Umbra é um parquinho é o primeiro passo para errar com os espíritos de lá
e elas ficarem mais afastadas da sua matilha no jogo, né? Então, esse destaque, né, das chaves para narrar na Umbra e o texto ser mais focado é uma ótima oportunidade da gente adaptar, para gente que vem de jogo velho, adaptar para a narração do W5, do mundo no W5. E para quem está chegando agora, entender, porque né, torcemos para que esses conceitos sejam aprofundados em mais livros e que esses livros sejam traduzidos em português e a gente poder contar mais história, talvez com mais exemplos, que é uma coisa que acaba faltando aqui no livro básico, mas né, vamos torcer. E se não conseguir, que a gente ache material que fã faz e publica. Porque material fan-made é o que sustenta o mundo das trevas até hoje. Exatamente, Vai exatamente. aí, Rafa. Vídeo que a gente viu lá no Drive-Thru, que é o Storyteller's Vault, voltado para o mundo das Sim, trevas. Pô, o pessoal não concordou com a versão do Sabá que saiu para o V5, fizeram a sua própria versão. E foi muito bem acolhida pela comunidade, que era o que o pessoal queria. E é válido. Se é o que você quer jogar de Sabá, jogue. O importante é você se exato. divertir. Concordem na sessão zero. Mais uma vez, estamos falando de combinar, conversar. Na sessão zero, inclusive, o grupo né, pode e deve combinar se vai usar materiais interessantes. Ou, por Uhum. exemplo, quem achar um material interessante que não está no livro básico, traz, a gente conversa sobre ele e decide se aplica ou não. Sabe? É um jeito de enriquecer seu jogo. Tem gente que não gosta, tem gente que adora, tem gente que só faz isso. O importante é ser combinado, gente. Avise que vai usar regra da casa, avise que vai usar material feito por fã, concordem disso e sigam felizes na mesa de RPG. A gente joga para se desestressar, não é para ficar doente, estressado mais ainda. Exatamente, exatamente. E agora, dando continuidade ao conteúdo aqui do mundo do Brawl e os Garou, a gente vai falar agora da Tríade. Você não sabe o que é a Tríade? Então fique atento, porque são só as três figuras mais porrada que ameaçam a vida dos Garou. Uma ecologia de forças cosmológicas, um ciclo de existência, um modelo funcional de realidade. A tríade consiste em três forças espirituais, ou três finais de espirais, ou funções. Essas forças não as têm vontade e elas não são espíritos no senso tradicional. Os Garou sabem melhor do que antropomorfizar elas. No entanto, a miríade de espíritos da Umbra com frequência opera a serviço de uma dessas forças, ou para avançar os objetivos associados com essas forças. Temos a Wild, uma força espiritual da criação, mudança e caos. Temos a Weaver, uma força espiritual da ordem, estrutura e êxtase. E temos a Wyrm, uma força espiritual do consumo, degradação e entropia. Muitos Garou referem-se à tríade como demiúrgicas, talvez ou energias progenitoras, ou possivelmente até o ápice da realidade. Não importa o atual estado delas, as forças triáticas são limitadas somente por sua própria função primordial, e elas geralmente têm pelo menos alguma influência sobre todos os espíritos, se somente pela proximidade ou interação. Isso não é para sugerir que eles dão ordens aos outros espíritos como alguma aristocrata voluntarioso, dando ordens para drones menores. Alguém pode nem sequer saber que alguém está vendo a presença da tríade, assumindo que tal coisa pode até acontecer. A influência da tríade é mais provável de ser sentida ou intuída do que observada enquanto estiver acontecendo. Os movimentos da tríade as evidenciam via desejo e consequência, amplamente como uma questão de interpretação. Abaixo dessas forças estão uma grande coleção de espíritos menores, cada uma com a sua própria função e cada uma ciente de seu lugar nas hierarquias da Umbra.
Elas podem variar de entidades como deuses incorporando o poder de um planeta a coisas irracionais incapazes de perceber o mundo além do propósito estreito para o qual elas foram geradas. Como registrado acima, a tríade está em si não funcionando, com a Wyrm em ascensão, em contraste com os espíritos comprometidos com o serviço da Wyrm ou Weaver ou forçados em tal função, os servidores da Wild cumprem funções mais tradicionais em se manterem com o equilíbrio original da tríade. Os Garou frequentemente acham que esses outros espíritos estão agindo de acordo com o letrado do propósito original deles, apesar do fato de que o intento das forças governantes deles teria mudado enormemente na Era do Apocalipse. De fato, a Wild parece estar decrescendo, embainhada pela Weaver e destruída pela Wyrm. Então, novamente, alguns Garou argumentam que a Wild permanece o único aspecto completamente funcional da tríade, operando de acordo com seu propósito original, com as outras duas forças perigosamente potencializadas. Para mais informações, isso não será lido, porque isso é a parte que não precisa ser dito. Vivi, sabe uma coisa que me chama a atenção quando eu li esse conteúdo? Nas edições anteriores, muito se falava que a Wyrm havia enlouquecido. E nessa loucura dela, ela estava num processo de destruição da própria Gaia. Só que isso não é dito aqui. Não é dito que a Wyrm enlouqueceu. Só é dito que o equilíbrio das três está desbalanceado e que a Wyrm está em ascensão. Ela está acumulando muito mais poder do que deveria. E com a ajuda da Weaver estão cada vez mais enforcando a Wild. Interessante essa perspectiva que eles trazem. Eu pessoalmente queria entender um pouco mais o que eles entendem que a Wyrm está provocando esse desbalanço e saber como é que a gente poderia explorar esse em jogo. Porque eu ainda estou muito contaminado com a forma como a Wyrm era descrita nas edições anteriores. E aqui ela está sendo apresentada de uma forma diferente. O que tu acha, Vivi? Bem, eu acho que nessa edição, né, gente, vozes da minha cabeça, né, tipo, espíritos me acompanhando. Nessa edição, eles decidiram não colocar um vilão definido. Porque nas edições antigas era aquela briga. O Wyrm é o mal, ele é um mal absoluto que corrompe tudo, né? Por mais que o livro falasse, e novamente, texto mal escrito, falta de material em português, deixasse ambíguo se a Weaver era 100% mal, quando a intenção é que ela não fosse, ela fosse só um papel no ciclo, ela era a vítima da Weaver que estrangulou ela, e agora no seu momento de ira e de liberdade ela vinha destruindo tudo, porque só destruindo tudo ela ia se acalmar. Então, para não colocar uma coisa assim, ah lá, o vilão, ou olha, esses dois são vilão, olha, essa é a vítima, eles tiram esse. E como o jogo ele foi envelhecido, ele foi atualizado no nosso dia real, se você olhar notícias climáticas, notícias sobre meio ambiente, política, né, saúde, você percebe que não porque ela é má, mas por uma questão de causa e consequência, a gente vê mais em ação uma força que quer padronizar e endurecer processos, que quer deixar mais esses processos para uma máquina treinada, e uma força que destrói, que mata, sendo mais forte de uma força que cria. E assim, colocando também que, né, esse novo papel da Wild, ele também deixa, ele tira um pouquinho, falta mais explicação, por isso que tem mais um pedaço ali, que a gente não vai falar agora. A Wild, ela não é a vítima parada, que não pode se proteger. Ela está fraca de tanto ela criar e mudar para se adaptar. Porque, gente, a Wild é quem faz as mutações de um vírus que mata todo mundo. Porque ela quem cria, não é o Wyrm que corrompe. A Wyrm não corrompe. Ela desestrutura e
e destrói, e mata. A entropia, que é a mudança da matéria para que vá tudo para o wild de novo, né? Então não está falando que ela corrompe, ela consome, ela não corrompe. Então o caos da wild pode trazer problemas também. E talvez a wild agora não é um problema, tanto porque o mundo virou o que virou, influenciado nesse cenário por criaturas sobrenaturais e por humanos, e você tira essa culpa e essa inocência das forças, né? E coloca ela mais do tipo, são forças que essa população e, né, geral de tudo que vive alimenta, segue, colocou o balanço, colocou mais peso na balança para que ela fique mais poderosa, para que ela valha mais. Porque as ações atuais de equilíbrio que a gente vê, a gente não vê muito equilíbrio da Wild mesmo, né? Áreas e áreas sendo destruídas e também, tipo, reações de criação e coisas da Wild nem sempre são harmônicas e bonitinhas. Culpa de uma influência da Wyrm, culpa de um peso da Weaver, até pode ter, porque elas podem trabalhar juntas. Fala que um espírito de um pode obedecer algumas funções para o outro. Pode acontecer isso. Mas as forças não são personificadas, elas não têm vontade própria, elas só existem para gerar esse universo. E aqui o apocalipse aconteceu, ou seja, aconteceu, está acontecendo, o mundo acabou e o negócio ficou doido. E é esse mundo doido que a gente vai chegar, onde esse desbalanço é o que vai pesar mais na vida do lobisomem e de qualquer criatura que você tenha vínculo ali durante sua sessão de jogo. Eu gostei muito dessa mudança para você não ter esse papel de mocinha e ignorar algumas questões da força que a Wild tem, inclusive a mudança que o lobisomem tem, ela é uma força do Wild. Agora, não tem mais aquela questão que a fúria é a corrupção da Wyrm. Isso também melhora muito a fúria, porque a sua transformação ela é selvagem, é o caos da selvageria. Então ela é da Wild também. Ela não é corrompida. A fúria do Garou não é algo sujo no Garou. É algo que precisa ser vigiado porque é um recurso para você jogar, né? E você não quer sair matando seus colegas de matilha, já que tem poucos no mundo. Então você tirar esse vínculo assim e colocar esse limite que do tipo a única coisa que para não é a outra força que para alguém, é o limite do que ela pode fazer. Então, tipo, o Wild tá fraca porque ela não para de criar para ocupar o espaço dela. E as outras estão fortes porque quando uma coisa se encolhe, né? Bem aqui, dividir cama. Quando uma pessoa se encolhe, o outro ocupa o espaço da cama inteira. Se você tem bicho de estimação, você entende essa matemática completamente. Pô, se for Se gato então, ele você. vem te empurrando. Nossa, olha, quem tem gato, quem tem filho, tem cachorro que gosta de deitar na cama e não interessa se ele é um dog alemão ou se ele é um poodle toy. Ele vai ocupar a cama inteira. Então, gente, é a questão de elas mesmo se passam porque a outra fica fraca de tanto elas crescerem e impressionarem. É meio brisa, gente, é um pouquinho de brisa, é um pouquinho de você perceber, e é essa percepção do grupo, de quem está narrando, de quem está jogando, é que vai trazer a força mais presente na sua mesa, vai trazer, inclusive, o tipo de inimigo para chegar com seus jogadores. Nossa, aqui a gente vai fazer um cenário onde a Wyrm tem muito mais. Então, as coisas morrem mais rápido, as coisas quebram, e essas coisas que quebram continuam sendo usadas porque a criação está fraca, até a ideia de fazer algo está fraca. E aí você faz essa crônica mais apertada no coração, com um pouco recursos, com mais ânsia, com mais fome, né? Fome de algo. Ou você quer que a Weaver seja a força mais forte, então tudo é muito tecnológico, tudo é muito frio, você não tem um calor humano, tudo vai ficando mais parado. Os vampiros que são estagnados no tempo, eles reinam nesse cenário. E não é para pôr o lobisomem para brigar com o vampiro, é para o lobisomem interagir nessa sociedade e ver o que está acontecendo, sabe?
ou você chegou num lugar em que é o único ponto que a Wild está forte. E o exemplo da Umbra, um lugar que vive muito, tem muita vida, tem muita felicidade, alegria, vamos dizer assim, né? Muita vida geralmente atrai alegria e fartura todo mundo gosta, que as outras forças vão ficar atacando, tipo, meio que no pau a pau, o Wyrm e o Weaver. Então dá para você, de acordo com o foco numa força do seu cenário, você adaptar e ter uma diferença de contos. E você pode colocar numa cidade tá um estilo, tá um jeito, na outra cidade tá um outro, e usar a presença das forças no seu jogo de forma diferente. Você não precisa mais de uma força atacando e matando a outra, que é o que a gente tinha no cenário antigo. Os espíritos eram todos corrompidos, todos destruídos ou engessados pela Weaver ou pela Wyrm. Aqui você tem só uma ficando mais fraca e se encolhendo por desgaste, pelo que você colocar, e a outra aproveitando o espaço vago e expandindo. E lembrem, nem tudo é culpa da humanidade. Coloque um tempero sobrenatural aí. Coloque um espírito que foi traumatizado por alguém específico. E aí ele começou o quê? Jogar fake news. Ele chegou numa pessoa que também foi magoada e estimulou a ideia de fake news na internet. E aí você está usando a Weaver para essa ideia espalhar. Mas os seus lobisomens também vão poder usar a Weaver para fazer um contra-ataque com outros espíritos. Então, são formas de narrar que dá para encaixar muito personagem diferente e fazer focos diferentes para deixar suas cidades diferentes, seus bairros diferentes, né, em cada jogo, dependendo de onde você está usando para narrar. Muito bom. Bom, gente, terminou. O conteúdo que estava previsto era curtinho mesmo. Até que a gente esticou bastante. E dava para esticar, porque é de fato um assunto que a gente conjectura e especula muito. Porque o texto que está aqui ele foi feito para dar margem para a gente especular em cima dele. E como eu disse no começo, todo esse conteúdo gira em torno do quão é apresentada a Umbra e os espíritos que habitam nela. Como a Vivi tentou falar ainda agora, é o povoamento desse ambiente, que é ao mesmo tempo um reflexo do mundo físico e uma mistura, uma odisseia de manifestações, sentimentos, manifestações, sentimentos e vontades que ganham corpo espiritual na Umbra. Então, por isso que esse conteúdo foi fazendo essa mescla entre Umbra e espíritos. Vivi, suas considerações finais antes da gente encerrar. Bem, pessoal, muita coisa pode parecer confusa agora, porque a gente está só no comecinho do capítulo da Umbra. É um capítulo longo, né? Ele existe para explicar como são as coisas na Umbra. A gente vai ter mais exemplo prático daqui para frente, trazendo a forma da gente chegar nessa Umbra, que não é mais a mesma se você já jogou, e que é agora um jeito bem mais específico para os jogadores terem a ideia e fazerem e jogarem junto para unir mais a matilha na hora de fazer essa passagem. Eu nunca mais vou poder entrar na Umbra sozinho? A gente vai ver que tem jeitos e jeitos de tudo. Então, muitas dúvidas de agora, por favor, nos mandem, porque esse comecinho é complicado e a gente fica divagando muito. Mas mandem, porque se não for respondido conforme as próximas lives, os próximos botecos, a gente responde elas especificamente e sempre possível com a página ali do livro para você tirar dúvida. Porque a wiki oficial de lobisomem é fraquinha. A gente manda o link da wiki oficial e a não oficial, que também é muito boa. O pessoal da wiki não oficial, gente, está muito de parabéns, porque mantém ela calibradinha para as quintas edições. Então, não estranhe de estar perdido, porque assim, eu pelo menos já li 3 vezes esse capítulo, porque a parte da Umbra e dos espíritos é um dos pedaços mais difíceis, sim, de lobisomem. E é lenda, tirando dúvida e batendo esse papo com outras pessoas, por isso que o comentário é importante. Porque é batendo esse papo que a gente entende coisas novas, que a gente
coisas que a gente tinha entendido de uma forma mais equivocada. Então, por favor, né, continuem com a gente aqui para desbravar esse mundo de sombras e aspectos que a gente entrou agora e vai ficar um bom tempo aqui comendo ponto de força de vontade, mas isso é para outro vídeo. Exatamente isso. E, galera, como a Vivi falou, a Umbra vai ser palco de comentários aqui. Tanto é que na próxima vez que a gente estiver aqui para falar de lobisomem, o tema vai ser Encontrando a Umbra. Não é mais fácil encontrar ela não, gente. Não é mais fácil entrar nela. Mas a gente vai conversar sobre isso. Até lá, a gente ainda vai perpassar semana que vem por mais uma lore sheet do V5, que vai ser pautando a última do Boston by Night, e depois voltar para mais uma org do Caçadora Revanche, para depois a gente voltar aqui novamente para falar de Encontrando a Umbra. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. Espero vê-los semana que vem. E agora eu peço para Vivi, junto comigo, dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lelica.